eu oro por cada pessoa que está aqui, que o Senhor abra os nossos corações, que nós possamos ser receptivos à Tua palavra, que a Tua palavra encontre terra fértil no nosso coração e que ela venha gerar frutos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Deus venha nos transformar, que nossas vidas sejam renovadas pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, eu já estava ouvindo uma história. Um casal de idosos e eles passaram a vida inteira agradando um ao outro, né? Aí todo dia na hora que eles iam tomar café, tinha o pão e a mulher, ela pegava, arrancava o miolo do pão para comer e dava a casquinha pro marido para agradar o marido dela. Aí o marido pegava o pão, arrancava o miolo, dava pra mulher e comia a casquinha. Aí a mulher comia só o miolo e aí ele comia só a casquinha. E aí eles viveram a vida toda assim e tal, lá comendo a casquinha, o outro comendo o miolo. Aí um dia eles estão lá no almoço de família, conversa vai, conversa vem, e eles descobriram que a mulher gostava da casquinha e que o homem que gostava do miolo do pão. Só que eles ficaram a vida inteira querendo agradar um ao outro, dava casca e comia o que não queria, e o outro também ficava sem comer o que não queria. Super falta de diálogo, assim, né? Então, moral da história. Bastava um diálogo, eles conversavam, perguntar, e aí, o que você gosta de comer? E tal. Conclusão. Por uma falta de diálogo, por uma falta de não conhecerem um ao outro, eles passaram a vida inteira tentando agradar um ao outro e não conseguiram. Estavam os dois lá achando que estavam querendo fazer uma coisa e não conseguiu. E a gente com Deus é da mesma forma. Às vezes a gente passa a vida inteira querendo agradar a Deus, faz 1000 coisas para Deus, com uma intenção muito pura, muito genuína de realmente querer agradar, só que a gente não agrada, porque a gente não conhece Deus o suficiente para fazer o que Ele quer, o que realmente agrada o coração dele. E por que eu estou falando isso? Porque isso tem tudo a ver com adoração. Quando a gente vai adorar a Deus, é muito importante que a gente entenda como que Deus quer ser adorado. E isso tem a ver com o que a gente falou na semana passada, né? Que para a gente adorar a Deus da forma como Ele quer ser adorado, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos saber do que Deus gosta, nós precisamos entender, através da palavra de Deus, o que Ele quer receber. Porque senão a nossa adoração vai ser em vão. E tem um versículo aqui, Mateus, se vocês quiserem abrir, Mateus 15, versículo 8 e 9. Eu vou esperar vocês abrirem. Capítulo 15 de Mateus, versos 8 e 9. A gente vai gastar um tempinho nele aqui. Mateus 15, 8 e 9 diz assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Então aqui Deus vai falar duas coisas, né? É Deus falando ali. Então tinha um povo adorando a Ele, Ele vai falar: a sua adoração é em vão. E duas coisas Ele vai mostrar aqui. A primeira é: o seu coração está longe de mim. E a segunda é que Ele vai falar que os ensinamentos que eles seguiam eram apenas ensinamentos de homens. Então, quando a gente vai adorar a Deus, para a nossa adoração não ser em vão, nós temos que ter um coração perto de Deus e seguir os ensinamentos dele. Então, como que a gente então tem um coração perto de Deus, né? Um coração perto de Deus, ele vem de uma verdadeira disposição em agradar o Senhor. Então, quando eu realmente, meu coração está perto dele, eu ter essa intenção realmente genuína. Eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer o que vai deixar Deus feliz. Então, a adoração, ela não é uma coisa assim monótona, superficial. Ela é uma coisa realmente que vem de dentro. É um fluir que realmente vem dos nossos corações, de realmente um amor puro e genuíno pelo Senhor, de uma paixão que nós temos por Deus. A adoração, ela vai fluir de um coração de uma pessoa que ela tem um relacionamento íntimo com o Senhor. E para a gente ter um coração perto de Deus, então nós precisamos regar os nossos dias de encontros com Deus. Nós precisamos passar os nossos dias conhecendo quem é Cristo, nos apaixonando por Ele, conhecendo o que Ele gosta, o que Ele quer receber, o que Deus quer fazer, porque às vezes a gente resume: a adoração é o momento de louvor lá da igreja. E como eu falei com vocês, a adoração não é só música. A música envolve a adoração. A adoração é toda a nossa vida. Então, como que eu posso entregar toda a minha vida para Deus? Como que eu posso fazer com que cada área da minha vida
ela seja uma forma de adoração ao Senhor, algo que vai agradar a Deus. Eu preciso passar tempo com Ele. E aí a gente volta lá em João 14, 21, que a gente já falou tantas vezes, falamos na semana passada, que é o ciclo virtuoso, o círculo virtuoso. Vai falar, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Então, se nós queremos conhecer a Deus, Jesus está falando aqui, ó, se vocês obedecem os meus mandamentos, vocês serão mais amados pelo meu Pai, e eu vou me revelar a vocês. Então, se eu tenho um coração realmente perto de Deus e quero agradar a Deus, então eu tenho um desejo de conhecer a Deus. E para eu conhecer a Deus, a Bíblia está falando que Jesus ele vai se revelar a mim a partir da minha obediência. Então vai partir de um lugar de obediência. E a gente chega lá na outra parte, né, dos mandamentos. Porque às vezes a gente está seguindo um tanto de mandamento, um tanto de regras, mas às vezes são regras de homens. Ou então às vezes a gente vem aqui na igreja, escuta a pessoa pregando. A Ana Clara pregou ontem. Aí eu vou fazer o que a Ana Clara falou lá. Como que eu sei se o que a Ana Clara falou é realmente o que Deus está falando também? Se eu não conheço as Escrituras, se eu não conheço a Bíblia, não tem como eu julgar o que a pessoa está ali falando e realmente ter uma vida que realmente agrada a Deus. O contexto desse versículo aqui eram pessoas, Deus estava falando para as pessoas, né, que ele tinha instituído um mandamento, eu não lembro qual era o mandamento, mas aí os fariseus, eles criaram outro mandamento que meio que, tipo assim, inibia as pessoas de seguirem o mandamento de Deus. E eles achavam que estava tudo bem. Aí Deus vira e fala, tá errado. Porque vocês estão fazendo ensinamentos de homens, não os meus. Então, para eu seguir os mandamentos de Deus, eu preciso conhecer quais são esses mandamentos. Para eu não cair na armadilha de sair fazendo o que qualquer pessoa está falando. É o que a gente vê muito, falsos profetas, lobos em cima de altares, induzindo pessoas a fazerem coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus e coisas que poderiam ser muito bem evitadas se as pessoas lessem a Bíblia. Se as pessoas realmente conhecessem o que Deus está falando. Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso conhecer quem Deus é e obedecer. Esse versículo lá de João 14 está falando para a gente obedecer. Então, você pode falar comigo, Ellen, eu conheço um pouco de Deus, eu comecei a andar com Deus agora, ou eu passei minha vida inteira na igreja, mas agora que eu venho tendo relacionamento com Jesus, seja fiel no pouco. Então, se você conhece pouco, comece a obedecer no pouco que você conhece. E à medida que a gente vai obedecendo, Deus vai se revelando. A gente vai conhecendo mais de Jesus, mais amor vai crescendo no nosso coração por Ele, porque a gente vai conhecendo mais a Ele. E aí o nosso conhecimento vai aumentando, a nossa obediência vai aumentando, a revelação de Cristo vai aumentando. Então nós precisamos passar por esse ciclo que vai se tornando cada vez mais profundo. E se a gente não passa por ele, a gente cai na inutilidade de fazer algo fora da vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Tá aqui a pessoa, ela vem no culto, super, nossa, a palavra me tocou meu coração, e não sei o que, o Espírito Santo move. A pessoa, vou pegar meu salário inteiro e vou entregar na igreja. Vou dar de oferta. É uma coisa boa? Não é? Só que aí, esse irmãozinho que decidiu fazer isso, ele tá brigado com o irmão dele lá da casa dele, tem 300 anos, ó. Não resolveu. O que a palavra de Deus diz? Se você tá brigado com seu irmão e vem trazer uma oferta, não entrega a oferta, larga a sua oferta lá, vai reconciliar com seu irmão, depois você volta e traz a oferta. Quer dizer o quê? Se esse irmão, mesmo que ele estava com uma disposição, uma coisa muito bonita no coração dele, de entregar uma oferta para Deus, se ele entregasse aquilo ali, Deus não ia receber, ia entregar o salário inteiro à toa. Porque ele estava brigado com o irmão. Então tem uma primícia bíblica. Então se a gente não conhece a Deus, a gente corre o risco de estar entregando uma adoração, uma oferta, entregando algo inútil, que Deus não vai receber. Então nós precisamos conhecer. Nós precisamos realmente conhecer o que está no coração de Deus. E aqui foi, igual eu falei, um ponto, né? Por exemplo, uma briga com o irmão. Uma coisa que você não quer se reconciliar, você está ali. Isso é algo que pode roubar a nossa adoração de Deus. Então, algo que poderia ter sido muito bom se torna ruim. E o que pode roubar, né, a nossa adoração? Nesse contexto que a gente leu aqui de Mateus, uma coisa que estava roubando a adoração verdadeira daquele povo, era a vontade de agradar a homens. Então, tinha a lei de Deus e tinha a lei que os fariseus tinham criado. Para agradar a Deus, eles teriam que passar por cima da lei que os fariseus tinham criado.
Então, para realmente agradar o Senhor, eles iam ter que desagradar a homens. Isso é um ponto importante, porque às vezes a gente se prende muito com o que as outras pessoas estão pensando, e para agradar a Deus, isso vai muitas vezes exigir uma radicalidade da nossa parte. Se a gente pegar, por exemplo, a mulher do vaso de alabastro. Era um perfume muito caro, uma essência ali, né, um óleo, e ela tem um vaso cheio daquilo que era muito caro, e ela pega tudo aquilo, derrama aos pés de Jesus em forma de adoração, com um coração grato. E aí o que ela ouve? Nossa, podia ter pegado esse negócio vendido e dado para os pobres. Ela foi além do que os homens estavam julgando ali naquela época. Então, para entregar uma adoração para Jesus, ela teve que ignorar a opinião dos outros homens. Ela teve que ir além. Então, às vezes, para a gente adorar a Jesus, a gente vai ter que realmente ter essa intenção em agradar e obedecer a Deus. Às vezes, não sempre. Agradar a Deus em primeiro lugar, mesmo que isso custe a minha reputação para outras pessoas, mesmo que isso custe eu desagradar outras pessoas, porque Deus está me pedindo isso. Deus quer que eu faça isso. Então, se eu quero agradar a Deus, eu vou fazer o que Deus está querendo, não a minha vontade. Você quer falar? Tem um versículo que vai falar sobre isso, está em Romanos 12, gente, que fala assim, ó, não se amoldem ao padrão desse mundo. Então, a primeira coisa, o apóstolo Paulo está falando aqui, né, que existe um padrão, uma forma de pensar, né? Então, o que seriam padrões? São formas de pensar, ou são coisas que o mundo quer que você seja. Né? Então, você está numa roda de uma galera que eu não sei que época vocês viveram, mas na época da minha adolescência, que foi, não faz muito tempo, mas o homem, que é homem mesmo, o cara tinha que ser violento, né? Ou seja, não aceitar desaforo. Ou não é, irmão sério? Você está desaforo, se alguém visse você aceitando o desaforo, o que é que eles iam falar de você? Frouxo. Tinha que ser pegador. Aí o cara era respeitado. Então, assim, existem padrões, tá, gente? Eu não estou falando que esse é o padrão que talvez os jovens de hoje estão enfrentando, mas na época minha, esse era o padrão. Era levar vantagem sobre as coisas. Então, existia um padrão onde, se eu tivesse moldado naquele padrão, eu era aceito. As pessoas, esse cara é admirado. E ele fala, ó, não se amolda ao padrão do mundo. Ou seja, existe um padrão que vai ali te levar a um lugar. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Ou seja, uma coisa que a gente precisa mudar, igual, por que nós estamos aqui estudando? Porque a gente entende que é a melhor forma da gente mudar a forma de pensar. Ou seja, você só não vai se amoldar, moldar esse mundo, se você começar a parar para pensar. Porque tem coisa que o mundo está ensinando que é contraditória à vontade de Deus. Esse dia eu estava vendo uma coisa e para mim foi muito, muito forte e eu posso falar que eu pensava muito assim. Então hoje, por que as pessoas não têm muitos filhos? O que as pessoas falam? Trabalho. É o que? Fala, irmão aí. Tá difícil de criar. O que mais que eles falam? Caro. As pessoas falam, filho é caro. Tem muitos que estão abandonando os filhos porque eu tenho que ser feliz. Ou seja, o filho atrapalha a felicidade. Então, ou seja, existe uma forma de pensar que está todo mundo fazendo. Mas o que a Bíblia diz sobre filhos? Herança do Senhor. Cara, se você estiver num aperto, se você tiver muito difícil, não. Então ele vai falando que filho é bênção, filho é isso, filho é aquilo. Então, você já parou a pensar que até os crentes têm poucos filhos? Por quê? Porque o padrão do mundo entrou na mente. Ou seja, pelos mesmos motivos que o povo lá de fora, eu estou decidindo não ter filhos. É um exemplo, filhos, tá, gente? Eu decidi não ter filhos, por quê? Porque eu quero guardar mais dinheiro para mim. Mas Deus está falando, não, o tesouro é filho. Ou seja, eu paro de pensar como Deus quer que eu pense, a minha mente está focada como as pessoas. Então, é a ideia da cosmovisão. Né? A gente tem que começar a pensar. Ou seja, ele fala, né? Renova a sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, qual ele está falando? Não dá para adorar a Deus do meu jeito, porque ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Ele tem vontade. Ou seja, como que eu descubro essa vontade?
irmã Emanuele. Sei que é uma crente bem antiga. E eu conheço, você fala para as pessoas como você conhece a vontade. Como você conhece a vontade de Deus? Acho que é primordial a gente fazer esse estudo, né, bíblico, mas antes de você ir para a Bíblia, você tem que ajoelhar e orar e pedir sabedoria para Deus. Porque se você não tiver discernimento para interpretar a Bíblia da maneira correta, não adianta de nada. Então, primeiro é através da oração e criando essa intimidade com Ele. E aí, a parte do estudo bíblico e da adoração, e entre os irmãos também. Porque a gente também aprende um com o outro. Gostei. Bem, 3 coisas práticas, né? Vamos relevar assim. Estuda a palavra. Estuda nem que seja pouco, pega um versículo. A Alisson deu para vocês a aula da Bíblia, né? Como que estuda a Bíblia, como que faz uma exegese, como que faz uma... A reforma protestante, ela trouxe para nós uma coisa muito interessante, que eles falam, né? Que a diferença... Antigamente as pessoas não tinham acesso à Bíblia, né, gente? Em 1500 houve a reforma protestante. E aí o que eles pregavam? O livre exame da Bíblia. Ou seja, todo mundo pode examinar. Não é a livre interpretação. Não é todo mundo interpreta do jeito que quer. É errado você interpretar a Bíblia. Você tem que tentar buscar de verdade. O que está dizendo aqui? Porque as pessoas têm manipulado a palavra para falar o que elas querem. Então, ou seja, nós temos livre exame. E isso é um privilégio. Muita gente não tem isso que vocês têm. Mas não é livre interpretação. Tem um jeito certo de interpretar. Para você descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu tenho certeza que dentro dessas muitas coisas que Ellen vai falar hoje, vocês vão entender que adorar a Deus faz parte dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, é algo muito importante. E por que eu falo isso, gente? Eu vou pegar uma coisa que eu falei ontem para os meninos aqui dentro, na hora da nossa oração do louvor, cara, sabe como é que eu sei que muita gente não dá valor para a adoração no meio do culto? Porque o pessoal chega atrasado. Se fosse importante, a pessoa chegava na hora, na primeira música, para adorar a Deus e entregar. O cara chega na terceira. Ou seja, aquilo não é importante. A hora de eu entregar para Deus não é tão importante. Agora, a palavra eu recebo. Quer dizer, então receber é importante. Entregar, não. Falei demais, desculpa. Antecipando o assunto. Perdão. Não tem problema, não. Então, a adoração, ela vai exigir de nós uma radicalidade. Às vezes, adorar a Deus vai te custar um sonho. Às vezes, vai te custar uma amizade no trabalho, na escola. Às vezes, você está ali acostumado com aquele grupo de pessoas, mas agora vocês estão aqui na decisão, vão querer se batizar, e vocês vão começar a olhar para aquilo e falar, cara, eu não me encaixo mais aqui. E vai te custar uma amizade. E aí você não vai conseguir mais ficar com aquelas pessoas, às vezes vai te custar uma reputação. Quando você decidir se aproximar daquelas pessoas excluídas, que nem a palavra de Deus nos mostra, às vezes você vai ser zoado pela sua parentela, quando chegar lá no churrasco de domingo e você não quer mais aquela cervejinha, ou você vai falar, tchau galera, deu minha hora, tá na hora do culto, e aí a pessoa vai te dizer, virou crente agora, vai dar dinheiro para pastor. Minha mãe falava que ela escutava muito isso. Então, às vezes você vai ter que ser zoado pela sua parentela, na sua decisão radical de realmente adorar a Deus. Mas vale a pena, gente. Às vezes você vai ter que tomar uma decisão difícil, abrir mão de um emprego, talvez, se Deus te pedir. Se você quer realmente agradar a Deus, o que Ele te pedir, você vai fazer. Mas vale a pena. Nós vamos falar um pouco mais disso. Mas nesse contexto, então, eu queria falar com vocês sobre inimigos da adoração. Quais são outras distrações que podem nos impedir de entregar uma adoração para Deus, uma adoração realmente genuína, e eu coloquei aqui nas minhas anotações, que vocês vão receber. Ídolos. A gente viu na aula passada, não sei se vocês se lembram, mas a diferença, né, entre adoração e idolatria. Adoração é quando eu entrego para Deus. Idolatria é quando eu coloco a minha adoração em qualquer outra coisa que não seja para Deus. Então acaba sendo para mim mesma, igual eu dei o exemplo, né, de Baal. Por que as pessoas idolatravam Baal? Porque elas queriam filhos, elas queriam sucesso na plantação delas. Então, no final de tudo, elas estavam buscando Baal para quê? Para elas. Então, eu quero um filho, eu vou buscar Baal para Baal me dar um filho. Eu quero sucesso na minha plantação. Vou buscar Baal para Baal me dar sucesso na minha plantação. Isso é idolatria. A adoração é quando a gente tem o nosso objetivo final em Deus.
Eu quero adorar a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero conhecê-lo, eu quero exaltá-lo. Ponto. Se alguma coisa acontecer a partir disso, ótimo. Se não, eu quero a Deus. Isso é adoração, é você se entregar para Deus. Ele é o objeto final. E lá no Salmo 115, vai falar assim: seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, têm mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Então aqui está mostrando para a gente que quando a gente se rende a algo em adoração e a gente tem um objeto de afeição em alguma coisa, a gente se torna parecido com aquilo. Então, igual que está falando sobre estátuas que eram construídas de prata e de ouro, e estava falando, olha, essas estátuas elas têm olho, têm mão, têm tudo, mas isso não produz nada. E as pessoas se tornam iguais a ele. E o que está ensinando aqui? Não é que as pessoas vão se tornar uma estátua também. Aqui está mostrando uma questão eles se tornam insensíveis. Então, assim, Deus nos criou. A adoração faz parte de nós. Assim como nós temos um instinto natural de, eu tenho fome, se eu não comer, eu vou morrer. Assim também nós fomos criados para a adoração. Se nossa adoração não está depositada em Deus, ela vai ser depositada em outra coisa. Então, se você não tem adorado a Deus, você pode procurar que sua adoração está sendo dirigida para qualquer outra coisa. E o problema disso é que essas outras coisas, elas nos tiram do nosso propósito para o qual nós fomos criados. Então, Deus nos criou aqui com mãos, com olhos, com uma boca para falar. Quando eu começo a adorar outras coisas, eu começo a me tornar insensível. Como assim? Você foi criado para ajudar as pessoas. Quando você tira o seu foco de Deus, você vê uma pessoa que precisa de ajuda e você não estende a sua mão para ajudar. Você foi criado para relacionamento, para amar as pessoas. E aí você começa, quando você não está no centro da vontade de Deus, realmente adorando a Ele, e está adorando qualquer outra coisa, você começa a se tornar uma pessoa mais apática, que não se interessa pelas outras pessoas. Então, isso vai nos tirando. Os ídolos, eles têm literal poder de nos cegar, de nos entorpecer. É como uma pessoa cheia de drogas. Você olha uma pessoa que está lá drogada, ela se droga todo dia. Como que ela está? Ela está fora de si. Ela não percebe o mundo realmente como ela é. Ela começa a agir de uma forma estranha. Ela fica... ela não está na sua normalidade. Assim somos nós. Se nós depositamos a nossa adoração em outra coisa, nós nos tornamos entorpecidos. A gente não percebe as coisas realmente como elas são. Então nós precisamos direcionar a nossa adoração realmente para Deus. E eu trouxe aqui alguns exemplos do que seriam esses ídolos. O primeiro que eu coloquei aqui, dinheiro. A pessoa que ela tem o dinheiro como ídolo, ela fica a vida inteira. Ela corre atrás daquela coisa. Abre mão da família, abre mão de tempo com Deus, abre mão de tudo, corre atrás de dinheiro, ganha dinheiro e nunca é suficiente. Nunca é suficiente, nunca tá bom. Sempre atrás daquela coisa e a pessoa nunca tá saciada. Ela está totalmente entorpecida por aquilo. Ela não consegue ver mais nada no mundo, senão eu preciso dessa oportunidade. E aí a gente, em casos mais graves, a pessoa começa a roubar, a pessoa começa a sonegar imposto, a pessoa começa a aceitar negócios que são ilícitos. Por quê? Porque ela colocou a esperança dela toda naquilo. E aí no final ela é consumida por aquilo. Ela não vive de verdade. O dinheiro se tornou o senhor dela. Hoje nós temos um Deus muito forte nos nossos dias, que é o sexo. As pessoas fazem de tudo por isso, desde a homossexualidade até o adultério, até relacionamentos esquisitos e relações estranhas, completamente fora da vontade de Deus. Por quê? Porque quer a todo custo satisfazer esse anseio, satisfazer esses impulsos que tem. São consumidas pelos seus próprios prazeres. Os olhos das pessoas estão desvirtuados daquilo que realmente Deus tem para nós. E quando a gente olha para isso, a gente fica assim, nossa, Deus é muito chato, Deus está cortando meu barato. Não, gente. Deus é o criador da diversão. Foi Deus que fez. Mas sabe quando você está lá, igual está aqui o irmão Célio é pai? Você quer que seus filhos se divirtam, não quer?
E meio que quando eles eram criança, tava lá no parquinho e tal, não sei o quê, ó, você pode brincar, mas só vai até ali. Tem limite, por quê? Porque ele é pai, ele conhece. Às vezes a criança tá lá, não entende. Ah, por que meu pai só deixa eu ir no final da rua e não deixa eu ir ali? Ah, por que meu pai não deixa eu escalar aquela montanha super perigosa? A criança, ela não entende, mas o pai entende. E Deus é assim, ele cria esses prazeres. O sexo é um prazer para ser aproveitado, mas com limite. É dentro de um casamento, entre homem e mulher, não é para qualquer um sair fazendo assim. O dinheiro é uma coisa boa? É uma coisa boa. Desde que ela não seja o seu senhor. Você domina sobre ele, não o dinheiro te domina. Então Deus, ele coloca certas barreiras, nós podemos ver assim, mas é por amor, porque ele sabe até onde o coração humano vai. Gente, uma pessoa, a gente consegue ver aí esses políticos super corruptos. Gente, a pessoa tem dinheiro e continua mais corrupto. Olha como o mal que ela está causando para ela, que ela causa para a família, que ela causa para uma sociedade inteira. E Deus sabe dessa inclinação do nosso coração. Por isso que tem limite. Você não pode colocar a sua adoração nessas coisas. Nós só podemos adorar a Deus. Quando nós tiramos a nossa adoração de Deus, coisas ruins começam a acontecer. E Deus sabe disso. Outro ídolo, carreira. Trabalho, às vezes o estudo, a pessoa está ali na carreira, ela fica, nossa, eu quero aquela promoção, não sei o quê, fica a vida inteira atrás de um negócio, aí fica a vida inteira estudando e pega uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doc, não sei o que lá, não sei o que lá. Não que seja ruim, estuda mesmo, trabalha mesmo, queira crescer, mas não faça disso o seu alvo, porque às vezes as pessoas, elas têm tanto, assim, esse é o meu alvo, mas nunca se satisfaz. Sempre tem aquele vazio, nunca está realmente satisfeito com aquilo. Coisas vãs são vaidades. E a questão dessas idolatrias é que elas realmente nos entorpecem. Igual uma pessoa, igual o Diego falou, a pessoa que ela tem o Deus dela no dinheiro, ela realmente não vai querer ter filhos. Ela não vai querer essa bênção do Senhor, ela não vai conseguir enxergar os filhos como uma herança de Deus. Porque ela está entorpecida por aquilo. Ela não consegue ver que filhos são realmente heranças de Deus, é uma bênção para a vida dela, porque ela está entorpecida pelo ídolo do dinheiro, está entorpecida pelo ídolo da minha felicidade. Eu tenho que ser feliz. Sem encontrar o que realmente é a felicidade, que é aquilo que Deus deu para nós. Então, quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa adoração em ídolos, nós não conseguimos enxergar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E a gente fica perdido naquilo. Eu não sei se você vai falar de um ídolo que me veio à memória aqui, que hoje está muito forte, é a questão da beleza, né? As mulheres em busca da beleza, e tem gente fazendo, como é que é, né? Harmonização facial, né? Vandalização facial, fica horrível. Mas assim, uma busca desenfreada. Mas, e eu estava vendo um livro sobre isso também, exatamente sobre ídolos, e colocando isso, ou seja, esse é muito cruel, porque por mais bela que a pessoa seja, ninguém ganha do tempo. O tempo vai acabar, a beleza vai acabar, não tem como. A pessoa pode ter grana, a pessoa pode ter tudo isso, sabe? E vai acabar, ou seja, o ídolo vai consumir você mesmo. O ídolo te consome. Ou seja, quando você não adora o verdadeiro Pai, né, o verdadeiro Deus que vai te promover, que vai cuidar de você, todo ídolo vai te consumir. Essa questão hoje da beleza, né? A gente vê talvez as mulheres vão até saber explicar melhor, mas eu sei que é uma coisa que tem deixado... também, querido. Mais ou menos, né? Tem deixado, tem afetado a saúde mental de meninas. Essas meninas da cidade aqui, muitas delas estão com a saúde afetada porque está consumindo muito Instagram, e pessoas, e filtros que parece que a pessoa é perfeita e um padrão de beleza inalcançável. E aí vai causando um desconforto, uma tristeza, uma depressão, né? Todo mundo tira foto sorrindo, mas por dentro tá terrível tristeza. É o ídolo te consumindo. Deixa o Caio falar aqui, depois a Manoeli. Dando continuidade ao que o Diego estava falando, tem um versículo na Bíblia, Provérbios 31, 30 ao 31. No capítulo que está falando sobre a mulher virtuosa. E tem uma parte que fala assim: os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada.
quando fala assim, os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, faz muito sentido o que o Diego falou. Porque o tempo vence. O tempo vence. E não faz sentido você continuar buscando algo que no fim não serve de nada, que no fim não vai te agregar. Mas hoje tem se vendido e tem se ganhado muito com isso o mercado, né? O mercado de produtos de beleza tem crescido absurdamente, mas de uma forma não saudável, uma forma que tem tipo assim, cara, pessoas estão vivendo pra isso, sabe? Você vê gente na internet que transforma a cara, transforma o rosto, transforma tudo em prol disso. A pessoa faz 1001 cirurgias, a pessoa toma remédio que não deveria tomar. Tem uma galera aí hoje em dia que tá tomando remédio pra diabético, que não é, tipo assim, é algo surreal. A galera toma um remédio que não é pra tomar, ela não tem a condição pra tomar, e toma pra mudar, entendeu? Isso é uma coisa surreal. Com paciência a gente consegue transformar as coisas, a gente consegue progredir. Mas as pessoas estão vendendo essa mentalidade louca, essa mentalidade que ilude as pessoas e transforma a cabeça delas, pra elas viverem em prol de algo que o tempo vai ganhar, entendeu? E é muito triste isso. E uma coisa que Caio não comentou, eu achei muito interessante vocês pensarem, outra desvirtuação, né, desses ídolos que eles começam a pôr o seu valor nesse tipo de coisa. E é muito perigoso. Jesus morreu por você. O seu valor não está na sua beleza física, no dinheiro que você tem na conta bancária. Cara, você tem muito valor. Tem muito valor. Pensa no ser mais extraordinário do mundo. E ele olhou para você e falou assim, não, eu vou mandar meu filho lá, vou entregar o que é de melhor. Quem é pai sabe o peso. Do dia que eu fui pai, eu comecei a sentir o peso do que é que Deus fez. Entregar um filho. Ou seja, você começa a entender o quanto ele te ama. Entendeu? E o quanto é importante. E quanto mais a gente entender isso, mais a gente consegue responder isso. Entendeu? Seu valor não está no que o mundo está pregando aí. Não é na sua beleza física que vai passar, não é na conta bancária, não é nos seus diplomas, não é nas suas conquistas. Você tem um valor e por isso você faz. Não é você vai fazer para ter valor. Você já tem valor. E porque você tem esse valor, aí você põe para fora, né? Deixa o Mano falar. É só um breve comentário mesmo, porque você começou a falar sobre as redes sociais e eu acho interessante porque não é só sobre beleza, né, no Instagram, mas também sobre a questão do sucesso e de tudo, de perfeição em si, da palavra perfeição em si, não só esteticamente, mas financeiramente e emocionalmente. Todo mundo tá super bem, todo mundo... Então, os jovens de hoje em dia, eles estão sendo muito afetados por isso, eles não sabem como equilibrar isso de certa maneira. Então, chega um momento que, por exemplo, eu, de tempos em tempos, eu desinstalo tudo do meu celular, Instagram, tem 3 anos que eu não tenho TikTok, porque não dá, não consigo, e é uma coisa que me afeta demais. Pelo menos pra mim. Mas eu sei que a minha geração também está sendo muito afetada por isso. Além de trazer questões como financeiro, emocional, mas também essa questão do sexo, né? Que está muito presente, que também é um perigo. Que vem sendo oferecido para você assim na sua cara e as pessoas nem... Nossa... Então, a verdadeira adoração, ela tem o poder de nos livrar dessas idolatrias. Colocar as nossas afeições, o nosso amor totalmente em Deus é o que vai nos libertar de tudo isso. E são, igual o Manu falou, são muitas coisas que são nos oferecidas, às vezes a gente nem percebe aquilo. A gente vai passando ali na rede social e conversando com pessoas, e o meio que a gente está, as pessoas vão falando, e aquilo vai enchendo nosso coração, e às vezes a gente não percebe. Então nós vamos nos entregando a esses ídolos e vivendo uma vida que não é a vontade de Deus pra gente. E a gente sofre com isso. E às vezes a gente fica, meu Deus.
E tá aqui a resposta, tá na palavra de Deus, tá em realmente se entregar totalmente para Deus. Isso vai nos libertar. E o mais interessante é que quando a gente se liberta de tudo isso através de uma adoração verdadeira, vida começa a surgir através de nós. Lá na mulher samaritana a gente consegue ver isso, João 4, verso 22 ao 30. Tá escrito assim: vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquilo que a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, Jesus falando com a mulher. Pois a salvação vem por meio dos judeus, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele a que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu, o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com a mulher, mas nenhum deles atreveu a perguntar: o que o Senhor quer ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço, correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então todas as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Aqui a gente tem uma mulher que ela era rejeitada pela sociedade, ela não tinha amigos, tanto que ela estava pegando água num horário que ninguém ia. Provavelmente as mulheres não gostavam muito dela, porque ela tinha vários maridos. Provavelmente as mulheres ficavam: nossa, vai que essa mulher vai casar com meu marido, né? Vai, enfim. Não tinha amigos, ela era totalmente rejeitada, mas a partir do momento que ela conhece Jesus, Jesus se apresenta para ela: sou eu que falo com você, eu sou o Messias. A mulher larga lá a vasilha dela e ela vai naquela cidade que todo mundo odiava ela, todo mundo rejeitava ela, mas ela vai lá e traz todo mundo para o pé de Jesus. Jesus cura ali uma necessidade dela, Jesus cura o interior dela, ela é preenchida ali pelo fato de ter conhecido a Deus, e a partir disso vida começa a ser gerada através dela. Então às vezes a gente está aqui falando e você está aí refletindo: nossa, eu tenho esse ídolo na minha vida, eu tenho tal coisa, eu estou sendo entorpecido por tal área. A partir do momento que a gente tem um conhecimento real de Deus, esse conhecimento transforma a nossa vida e nós somos cheios de Cristo, nós recebemos uma capacidade para transformar a vida dos outros. Então a gente está numa sociedade que está doente, uma sociedade que está se perdida nos seus ídolos, mas a partir de um conhecimento verdadeiro de Deus, nós podemos nos tornar agentes, não só libertos para nós mesmos, o que já é maravilhoso, mas nos tornar agentes de libertação na vida de outras pessoas, na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, do nosso trabalho, da nossa família, da nossa escola. Nós podemos responder: será Cristo. Então a área da vida que a gente sofre, aquela que nós temos entregado às nossas paixões, os nossos ídolos, e tem nos consumido, essa é uma área que nós podemos ser objeto de transformação na sociedade, porque nós conhecemos a verdade a respeito daquilo. Nós provamos a dor e provamos da cura. A gente consegue levar essa cura também. E queria falar com vocês. Você quer falar? Continuando aqui, então, como que é essa adoração na prática? Como que ela funciona? Como que eu vou adorar a Deus no dia a dia? Primeira coisa, 100% da nossa vida. 100% da nossa vida ela pode ser entregue a Deus, igual nós falamos aqui. A beleza. A beleza, ao mesmo tempo que ela pode ser uma coisa muito ruim, mas a partir do momento que eu conheço a Deus e entendo realmente o significado disso, isso vai poder ser um lugar onde eu vou adorar a Deus com isso. Então, é simplesmente nós pegarmos a nossa vida, e é justamente isso, à medida que nós vamos conhecendo a Deus, a gente vai aprendendo a submeter, sabe, cada coisa. Então, não é só vir aqui na igreja, não é só cargo de igreja, é também, mas não é só. Então é toda a nossa vida. O jeito que a gente trabalha, como a gente se estuda, como a gente trata a nossa família, o jeito que eu sou um pai, o jeito que eu sou uma mãe, a filha que eu sou, o cidadão que eu sou, uma pilota que eu sou no trânsito, o jeito que eu cuido da minha saúde, o que eu como, o jeito que eu me cuido, tudo isso faz parte de adoração. A nossa vida como um todo. Mas a gente vai aprendendo a render cada uma dessas coisas à medida que a gente conhece a Deus. E eu queria trazer alguns pontos assim, bem rápidos, né? São mais intensos,
do dia a dia mesmo, como que a gente pode submeter essas coisas e como que a adoração vai se expressar. Eu até esqueci de trazer, mas eu tenho um livro que eu queria deixar de indicação para vocês, que chama Liturgia do Ordinário. É um livro muito bom. Depois que eu comecei a estudar esse livro, minha vida assim mudou muita coisa, minha perspectiva, justamente sobre essa questão do relacionamento com Deus e a vida ordinária, porque às vezes a gente acha que a nossa vida com Deus ela fica muito resumida ao momento de culto e como se a gente faz lá fora não adorasse a Deus. Então tem minha vida de crente e minha vida secular. Só que não existe isso. Na prática não existe isso. É tudo para Deus. É tudo culto para Deus. Tudo eu posso transformar num lugar onde Deus será adorado. E isso é muito importante, gente, porque existe uma cultura que tem até nome, um dualismo. Então, na verdade, o tempo todo as pessoas vão querer fazer você dividir. Você tem uma vida com Deus e sua vida secular. A sua vida na escola e sua vida na igreja. Então, na verdade, é como se você conseguisse dividir isso. Mas, na verdade, isso tem um nome e essa cultura diabólica, ela foi implantada desde... Eu lembro que nós estudando o livro de João lá no começo, só para você ver, lá no início da igreja já tinha os gnósticos que ensinavam isso. Que há uma vida terrena, material, que não importa o que você faça com ela, Deus não gosta disso. Ele gosta só das coisas espirituais. Mas, na verdade, nós entendemos que toda a nossa vida é para Deus. Tem uma história que é interessante, que um sapateiro pergunta para Lutero: meu Deus, eu sou um sapateiro. Como é que eu posso servir a Deus melhor sendo um sapateiro? E ele falou: faz o seguinte, faz o melhor sapato que você puder e cobra um preço justo, você já vai estar servindo a Deus. Ou seja, você serve a Deus fazendo pão. Se você fizer o melhor, entendeu? Entregar o melhor para a pessoa, fazer uma coisa com justiça, cara, você já está servindo a Deus. Eu sou consultor de empresa. E muitas vezes nas minhas viagens, depois que isso entrou na minha mente, às vezes eu estou chegando na empresa, eu estou orando: meu Deus, como é que eu posso melhorar? Quantas famílias estão aqui sendo sustentadas por essas empresas? Né? E se essa empresa prosperar, sabe? Eu sei que eu vou ajudar muita gente ajudando essa empresa a resolver os problemas dela. Então, às vezes, eu sei que eu estou servindo a Deus com uma planilha de Excel, fazendo números, aconselhando pessoas de como resolver determinadas situações, fazendo análises financeiras. Cara, é isso. Ou seja, se a minha intenção naquilo que eu estou fazendo é Deus, eu estou adorando a Deus. Mas é intencional. Não pode ser solto, entendeu? Então você vai... a sua família... Deus manda você amar a sua família. A irmã, desculpa o seu nome? Jéssica. Deus manda você amar a sua família. Então você vai cuidar do seu marido o melhor possível. Cara, eu vou fazer uma coisa boa para ele. Servindo a Deus. Você está adorando a Deus, às vezes arrumando casa, arrumando uma cama, fazendo um jantar para o seu marido, a sua mãe, cuidando bem dela, seu pai, cuidando dos seus irmãos. Entendeu? Não é só no momento do culto. É também, o momento do culto é só um momento, mas você tem uma vida inteira. Eu sempre falo com o Caião aqui, vai ser médico, que eu falo assim: cara, você pode ajudar tanta gente. As pessoas estão numa situação, quando encontram um médico, geralmente estão numa situação tão difícil, né? É tão humilhante às vezes você está num sistema de saúde, e às vezes você é tão maltratado. Cara, você precisa de médico crente. Precisa de médico assim, crente no sentido de que serve a Deus, que adora a Deus na medicina. Precisamos de político que adora a Deus sendo um prefeito, sendo um vereador. Porque os filhos de Satanás tomam conta. E, ou seja, eles desviam o dinheiro da merenda. Ou seja, quanta criança ficou com fome. O hospital é uma porcaria. Porque desviaram o dinheiro do hospital. Quantas milhões de pessoas eles fazem, o Satanás usa essas pessoas para prejudicar. E cadê um adorador lá? Para fazer uma lei decente, para fiscalizar, para, sei lá. Ou seja, eu estou vagueando, mas no final das contas você pode ser um adorador fazendo um desenho.
lindo. A arte, tudo que é belo é de Deus, gente. O belo é de Deus. Não é porque o Deus... Quem fez coisas mais lindas que o próprio Deus? O pôr do sol, uma praia linda, né? O ser humano, quando você vai ver, tudo se encaixa. É tudo muito perfeito. Ou seja, há uma beleza em servir a Deus e Ele quer você servir a Ele da melhor maneira possível, todo dia, com tudo que você tem. Tem os melhores relógios na Suíça, os melhores chocolates na Suíça, sabe por quê? Porque quando a reforma entrou lá e entrou-se uma cultura na nação que eu adoro a Deus com o meu serviço, e eles já eram produtores de chocolate. O que eles fizeram? O melhor chocolate. Eu vou fazer o melhor chocolate. É para Deus. Os melhores relógios, os melhores... Então, e isso nasceu muita prosperidade. Então as pessoas até estudam isso. Por que essas pessoas cresceram tanto? Porque na ética delas, elas entenderam que o que elas fazem é adoração. Então elas fazem o melhor. E aquilo evolui por causa daquilo. Por causa desse sentimento, desse entendimento. Eu não estou fazendo simplesmente um relógio. Eu estou fazendo o melhor relógio para Deus. Entendeu? Então há uma adoração prática que a gente pode exercer todo dia. Então, quanto mais a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai aprendendo a render essas áreas da nossa vida. Isso vai significar que a adoração, ela é algo progressivo. Ela é algo a ser aprendido. Então, à medida que eu vou convivendo com Deus, eu vou aprendendo com Deus, eu falo, nossa, como que eu posso fazer uma comida para a glória de Deus? Como que eu posso servir a minha família? Como que eu posso ser um estudante para a glória de Deus? Como que eu posso ser um trabalhador na área que você trabalha para a glória de Deus? É justamente isso aqui que o Diego falou. Você servir as pessoas, é você ser um agente de transformação ali, no sentido de quem Deus é? Deus é bom. O que Deus faz é bom. Quando a gente pega o Gênesis, por exemplo, tudo que Deus fazia, ele olhava e falava, isso aqui ficou bom. Aí ele passava para o nosso passo. Faz. Ficou top. Passa para o próximo. Então, quando a gente vai para o nosso dia a dia, a gente entrega ali o nosso melhor e a gente tem Deus como nosso alvo, a gente aprende como que Deus trabalha. E a gente aprende a fazer isso no nosso dia a dia. E nisso os ambientes são transformados, as pessoas são transformadas, são tocadas por aquilo que está fazendo. Então isso é adoração. E a gente vai aprendendo isso com o tempo. Então a adoração é algo que é aprendido, é progressivo, ou seja, vai durar a vida inteira. Durante toda a nossa vida aqui nessa terra, a gente vai aprender cada vez mais como render a nossa vida em adoração. E importa que seja algo que realmente a gente está crescendo, que a gente realmente está passando por esse processo, sabe? Isso é algo que, uma coisa que eu tenho que ficar falando muito comigo mesmo, que a gente fica muito ansioso, né? A gente olha para as coisas e fala, nossa, cara, eu não cheguei nesse lugar. Calma, irmão. Olha para a sua história. Olha o que aconteceu já na sua vida. A gente está aprendendo, a gente está caminhando, vai dar certo, a gente vai chegar lá. O amor por Deus é algo que ele vai sendo construído. Então, é importante que a gente tenha esse anseio de realmente caminhar, de realmente progredir na nossa adoração ao Senhor, em realmente querer agradar a Deus cada vez mais. Isso é aos pouquinhos, cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais. E a gente vai sendo aperfeiçoado, a gente vai sendo lapidado. Então, a adoração, ela vai ser uma resposta adequada. À medida que eu conheço a Deus dessa forma, então eu começo a gerar uma resposta em mim nesse sentido. E aí a gente vai entrar aqui num outro tópico que é expandindo os limites, eu coloquei aqui de título. Né? Porque importa que esse processo de crescimento e conhecimento de Deus, ele realmente aconteça. Senão, a nossa adoração ela vai ser sempre uma coisa limitada. Imagina eu ficar a vida inteira sendo a mesma pessoa. Tipo assim, nasci assim, vou ser assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Não tenho síndrome de Gabriela. A gente precisa progredir e realmente querer agradar o coração de Deus cada vez mais. E como que a gente vai expandir os nossos limites em relação a isso? Uma forma que a gente tem são os rituais aqui na igreja, por exemplo. Aí agora eu vou trazer um pouco mais para a questão da adoração já com música. Às vezes a gente está aqui cantando um louvor, a gente está lá, sei lá, a Deus é um Deus que liberta.
Só que aí você está enfrentando uma área na sua vida que você está preso a alguma coisa, e você ainda está passando por um processo e você não consegue se ver livre daquilo, mas a gente está cantando a música que Deus liberta e está assim, mas eu ainda não conheço esse Deus aí que liberta não, porque eu estou presa nesse negócio aqui ainda. Só que a gente tem essa possibilidade de entoar este cântico até de uma forma profética. Eu creio que Deus é um Deus libertador. Então eu declaro sobre a minha vida que Deus é um Deus libertador. Eu tenho fé nisso, eu deposito minha fé nisso. Então eu declaro essa verdade sobre Deus, que as Escrituras me apresentam, para que isso se torne realidade na minha vida. Porque eu falei com vocês o quê? Que a nossa adoração, ela vem como uma resposta. Então eu conheço Deus e naturalmente uma resposta é gerada de mim. Mas às vezes eu estou aqui e eu tenho essa situação, eu posso usar isso como uma forma pedagógica de me ensinar. Então, eu sei que Deus é rei. A palavra de Deus me garante que Deus é rei. Então, mesmo que às vezes eu não tenha tive uma revelação que Deus é rei. Você pode se ajoelhar mesmo assim, porque a palavra te garante que Deus é rei. Então, você se ajoelha diante dos reis. E pedagogicamente você ensina o seu corpo a render em adoração a Deus. Você ensina a sua mente, você vai se moldando ali para as verdades que a Escritura está te mostrando, para que a palavra de Deus está te mostrando. E à medida que você é obediente ao que a palavra vai te revelando, Deus vai se revelando e você vai conhecendo mais de Deus. Então, uma forma da gente expandir a adoração assim de forma prática é realmente colocar em prática as coisas que a palavra de Deus diz. Então, a palavra de Deus está lá falando. Dobrem os joelhos diante de Deus. Aí você nunca dobra o joelho diante de Deus. Pô, irmão, vai orar sim. Hoje à noite vocês vão chegar lá na casa sua e vai dobrar o joelho. Por quê? Porque Deus é rei, Ele merece que eu dobre meu joelho. Nem que seja pelo menos uma vez. Não fica esperando uma mega revelação de Deus para isso. Ou então, por exemplo... deixa eu ver. Então, justamente a gente declarar essas verdades sobre Deus, porque a palavra me garante isso. Então, voltou para a palavra de novo, voltando para a Bíblia de novo. Tem que ler Bíblia. Você está lendo Bíblia, você tem que ler. Tem que conhecer. Então, essas coisas que a gente vive, né, elas vão moldando os nossos afetos, elas vão nos moldando. E o objetivo final é realmente esse relacionamento com Deus, é realmente conhecer a Deus. Então, nós usamos é como se a gente tivesse assim... Eu vou usar de todos os artifícios que eu tenho para no final eu conhecer mais de Deus. Porque é isso que importa. É isso que realmente vai encher o nosso coração. É isso que vai arrancar uma adoração pura e sincera de nós. Como um aroma agradável a Deus. E eu queria chegar agora num ponto aqui com vocês sobre o louvor. O louvor, ele vai ser uma forma de adoração. É uma das formas, né, que a gente falou. Toda a nossa vida é adorar. O louvor que a gente faz aqui na igreja, as músicas que a gente canta lá na nossa casa, no momento devocional, é uma parte da adoração. Que ela é manifesta através de música. É uma parte muito importante, porque a Bíblia fala muito de louvor. E o que é louvor, né? Louvor é uma forma de adoração. Então, adoração não é louvor, mas louvor é adoração. Vocês entenderam? Isso é uma coisa que está dentro da outra. Louvor significa elogio. Então, é uma forma que a gente tem de elogiar a Deus. Quando eu estou cantando, quando eu estou louvando, eu estou elogiando a Deus por aquilo que Ele é. Eu estou declarando as verdades de Deus sobre Ele, sobre quem Ele é. Então, o louvor ele vai ser uma forma física de expressão da adoração. Às vezes, para não... Você que é uma pessoa mais prática, o louvor vai ser uma ótima ferramenta de adoração a Deus. E todo mundo tem que fazer. Que é realmente essa manifestação física e ela vai se expressar através da música. Deus ama música. Deus gosta de música. E por que nós devemos louvar a Deus? Primeiro ponto, porque Ele é digno. Salmo 145, verso 3. Grande é o Senhor e digno de todo louvor. A sua grandeza é insondável. Digno significa merecedor. Por que eu tenho que louvar a Deus? Por que o Diego falou, né? Pessoas que a gente vê que não valoriza, a gente está aqui na altar, a gente vê, né? Tem gente que chega na hora que acaba o louvor. Parece que na hora que acaba o louvor a pessoa pisa dentro da igreja. Essa pessoa ela não entendeu que Deus é digno do louvor dela. Ela não entendeu que Deus é merecedor. E eu já estou falando com vocês que Deus é merecedor. Então, vocês vão louvar a Deus. Não entendi nada. Enfim. E isso, essa questão da dignidade de Deus, isso vai combater qualquer desculpa que a gente tem. Que às vezes a pessoa fica assim, eu tô aqui no louvor...
e a pessoa fica sentada, ou ela fica tipo assim. Gente, eu vou... Tá aqui louvor, que Deus é maravilhoso, não sei o que, irmão. Ou então tá um louvor lá super assim, as pessoas clamando a Deus e chorando aos pés do Senhor, entregando a melhor, e tem um irmão que tá assim. Isso tá errado. Não é a forma de louvar a Deus, não é a forma como a Bíblia diz. Então, seja por personalidade, seja por timidez, sofrimento, a gente tá, não, hoje eu tô triste. Vou ficar sentadinha aqui na hora do louvor. Tá errado. Não pode. A palavra de Deus diz que você tem que louvar a Deus e vai ser uma expressão física. Então, se você entende que Deus é digno do seu louvor, mesmo que você tá com vergonha, mesmo que você tá cansado, mesmo que você tá triste naquele dia, você vai entregar o melhor louvor que você puder para Deus. Você vai cantar. Louvor envolve música, é você cantar, você se expressar musicalmente. Às vezes você não consegue tocar um instrumento, mas você tem uma garganta. Mesmo que você canta desafinado, é a voz que Deus te deu. Glória a Deus, aleluia, você vai cantar com ela, porque Deus quer receber esse louvor de você. Então, biblicamente, está errado nós nos comportarmos de qualquer forma na hora do louvor. Você ficar parado, você não ter expressão nenhuma, você não cantar as músicas. Não depende se você gosta de música. Às vezes a pessoa, não gosta de música. Meu filho, não interessa. Não gosto dessa música que tá tocando. Meu filho, o louvor não é pra você. O louvor é pra Deus. Não é. Então, se eu quero realmente louvar a Deus, se eu entendo que Deus é digno da minha adoração, que Ele é digno do meu louvor, e a gente vai pegar a Bíblia... Metade do salmo ou mais deve estar falando, louvem ao Senhor, louvem a Deus, entreguem a Deus o louvor, batam palmas todos os povos, cantem ao Senhor, entoem cânticos, toquem instrumentos de lira, de não sei o que lá, o que, um monte de instrumento que tinha ao Senhor. A Bíblia é muito enfática, a gente tem que louvar a Deus. Isso é uma manifestação de adoração. E a questão é, Deus é digno e Ele não nos deve nada, porque às vezes a gente fica se comportando, eu vou adorar a Deus, eu vou louvar a Deus para receber uma coisa em troca. Tem gente que, tô querendo uma bênção. Aí a pessoa vem no louvor, canta, não sei o que lá, o que, não sei o que. Esse não é o motivo correto. O motivo é porque Deus é digno. A gente não pode buscar a Deus para receber uma coisa dele. A gente adora a Deus porque Ele é digno. Ele é digno de receber adoração. Tá cantando uma música ali de alegria, que o Senhor é guerreiro. Ana Lu que gosta, né, das músicas de Deus guerreiro. Deus é guerreiro, Deus vai lutar por nós, vou com Josué lutar em Jericó e eu tô triste hoje. Não interessa, irmão. Tô insensível? Não, é porque a palavra de Deus diz, você tem que toar com alegria. Cantem a Deus com alegria. A gente tem que cantar, então, tá cantando, tá aqui a congregação inteira louvando e cantando um louvor de alegria e você tá triste, você vai ficar assim. Não vai não. Você vai cantar. Por quê? Porque Deus é digno. E na sua extrema misericórdia, Deus acaba, assim, muitas vezes a gente colhe o fruto disso, né? Deus acaba se manifestando e coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. E o louvor, ele é até utilizado como uma espécie de arma, né? Como quando a gente pega Paulo e Silas na prisão. Eles cantam e são libertos. Quando a gente estava estudando sobre... Lá atrás, acho que não tinha nem onde você estava na época. Lá na época da pandemia, a gente estava na escola bíblica estudando sobre condições da mente. E a gente aprendeu que o louvor é uma arma de guerra. Então, isso é uma coisa que eu uso muito. Que Satanás, ele vem muito com ataques mentais. E uma das formas de a gente combater esses ataques mentais é através do louvor. A gente começa a louvar, a gente começa a engrandecer, a gente começa a elogiar e trazer à tona a verdade de quem Deus é. Satanás perde o poder dele, ele não tem poder contra quem Deus é. Então a gente começa a declarar todas aquelas coisas. Então, Deus ele é tão misericordioso que a gente acaba se beneficiando dos momentos de louvor, mas isso não é o nosso objetivo final. O objetivo final é Deus ser adorado, é Deus ser louvado. Então, próximo culto, não quero ninguém com cara fechada na hora do louvor. Você quer falar sobre isso? Caio quer falar. Pode falar. Gente, Ellen estava falando sobre louvor, a importância disso, e é algo muito enfático na Bíblia, de fato. E eu tenho uma passagem da Bíblia aqui que eu acho muito interessante, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele foi num jumentinho, tem toda a explicação por trás disso, eu acho muito maneiro também. Mas enfim, ele foi no jumentinho e quando ele tava chegando, a galera já endoidou assim e começou
a cantar e a louvar o nome dele, falavam coisas muito bonitas. E nesse momento alguns fariseus viram né, e falam bem assim. A galera tava falando tipo assim, ó, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns fariseus que estavam entre a multidão disseram, mestre, repreenda seus seguidores por dizerem essas coisas. Ele, porém, os respondeu, Jesus falando, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Isso enfatiza a importância do louvor de Deus. Se todo mundo aqui calar a boca um dia, toda a terra calar a boca, parar de louvar a Deus, as pedras vão clamarem. Porque essa é a importância dele. Ele é tão magnífico que uma coisa que a gente pisa no chão, uma coisa que a gente não dá a mínima importância, elas louvarão a Ele. Se a gente se cala. Então, é essa a importância do louvor a Deus. E a gente tem que carregar isso pra gente em toda a nossa vida. Porque a Bíblia também fala que tudo o que a gente fizer, a gente tem que fazer para a honra e glória dele. É pro louvor dele. Tudo. Nosso trabalho, desde que a gente chega em casa, quando a gente vai pro serviço, um momento de lazer, é tudo para ele. E isso é algo muito bonito. O que tira dessa questão que a Ellen falou é só para enfatizar, gente. Não é sobre nós. O louvor é sobre ele. É ele que é digno. Ou seja, independente de tudo que está acontecendo, como eu estou me sentindo, ele continua sendo digno, certo? Ele não perde a dignidade porque o seu time perdeu a partida, né? Ele não vai perder a dignidade porque às vezes você perdeu o emprego. Ele não vai perder nada. Ele não deixa de ser Deus por nenhuma situações externas. Ou seja, não é a respeito de nós, é a respeito dele. Por isso que a gente chega aqui e canta. Que o tema agora é louvor, né? Porque ele gosta disso também. Então é uma forma que a gente... Está escrito, tá, gente? Não, você não precisa adivinhar. Está escrito centenas de vezes, né? Ela vai falar várias... São centenas de versículos que fala Deus nos mandando louvar. Ou seja, música. Tem a estatística. A palavra cânticos na Bíblia ela é repetida 287 vezes. Se regozijar com música, 288. Tocar instrumentos, 317 nesse contexto de adoração. Louvor, 340 vezes. Música, mais de 800 vezes. Deus gosta de música. Salmo 150, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem no seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombetas, louvem-no com lira e harpa, louvem-no com tamboris e com dança, louvem-no com instrumentos de corda e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, nós temos que louvar. E isso mostra o quanto que Deus gosta de música. As escrituras, elas são enfáticas nisso. E nosso objetivo aqui é agradar a Deus, não é? Então, se nós queremos agradar a Deus, Deus gosta de música. Isso vai combater em nós, né? Isso que o Diego falou. Não é sobre a gente, vai combater de nós uma mentalidade consumista. Porque a gente vem para a igreja, eu estou indo para lá para receber, eu vou adorar a Deus para receber uma coisa, não. E aí volta, né? Louvor não é uma introdução para o momento principal do culto. Louvor não é uma introdução para os irmãos entrar no clima para receber a palavra de Deus. Não é isso. Louvor é um momento de entrega, de a gente dar para Deus o que Ele merece, aquilo que Ele pede, aquilo que Ele gosta. É o momento que a gente agrada o coração de Deus. Então, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos participar do momento de louvor com vontade, do jeito que Ele quer que a gente faça. Pessoas maduras não fazem só o que elas gostam, elas fazem o que deve ser feito. Então, se você é um cristão e você quer agradar a Deus, louvor faz parte disso. Tá acabando, viu, gente? Vou gastar só mais 1h30. Muito obrigada. Meia-noite, a gente sabe. Nós não adoramos para sentir uma coisa. Isso aqui é importante. Às vezes a gente vem pro louvor, a gente fica esperando sentir uma coisa, sentir um arrepio, sentir uma sensação diferente, aquele negócio. É bom quando isso acontece, mas nós não adoramos para isso.
Se a gente adora a Deus para isso, é a mesma coisa que a gente está tratando Deus como um chocolate, ou uma cerveja, ou uma droga. Porque essas coisas são para causar sensações na gente, não é? Então, se eu adoro com Deus apenas com o objetivo de sentir alguma coisa, Deus é nada mais, nada menos que um passatempo para mim. Alguma coisa ali que vai me causar algum tipo de sensação. E Deus não é isso. Deus, ele é digno de todo louvor. Então, não interessa se eu estou sentindo ou se eu não estou sentindo. Eu vou adorar a Deus. Isso, realmente, eu entendo que isso é uma coisa que pega muito, porque hoje a gente valoriza muito essa questão do sentimento. Mas, biblicamente falando, a gente tem que adorar a Deus, independente se está sentindo arrepio ou não. Se você está com muita vontade de adorar ou não. Deus não é o nosso passatempo, o nosso chocolate. Isso seria barganha. Então, eu vou adorar a Deus para eu sentir alguma coisa. Isso é barganhar com Deus. Não, Deus merece o meu louvor. E para finalizar, quando que eu devo adorar? Salmo 145, verso 2. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Salmo 146, 2. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Todo dia você tem que louvar. Não é só aqui na igreja também, porque tem toda essa importância do louvor em comunhão com os irmãos. Mas lá na sua casa, no seu momento de devocional, às vezes você está lá lavando a vasilha, bota um louvor e louva a Deus, vai limpar a casa e põe um louvor. Você está lá no caminho para o trabalho, põe um louvor também. Começa a louvar a Deus e cantar. Deus, ele quer ser louvado. E tem toda essa questão, né, que nós podemos usar o louvor para combater as flechas do inimigo, para combater as armas de Satanás. E então, usem o louvor para a glória de Deus. Usem o louvor como arma. Usem o louvor para agradar o coração de Deus. Às vezes a gente está, assim, triste. Louve o Senhor, sabe? Essa questão da alegria é muito importante. Então, às vezes a gente está se sentindo algo meio controverso ali. Eu não estou sabendo explicar. Mas você pode usar o louvor ali para realmente mudar o seu sentimento. Nossa, eu tô triste e não tem motivo para eu estar triste. Eu vou cantar um louvor de alegria. Isso aconteceu comigo recentemente. Eu estava triste lá, querendo chorar. Deus falou, vai ficar feliz. Eu falei, não quero ficar feliz. Ele falou, vai. Abri a Bíblia num salmo, tava lá um louvor de louvem a Deus com alegria, batam palma. Eu falei, Deus, eu não quero bater palma, eu quero chorar. Deus falou, você vai ficar feliz. Aí eu botei uma música lá de não sei quem e fiquei feliz. E fui louvar e eu tava, assim, contra a minha vontade. Sendo muito sincera, eu falei, não quero, mas eu vou, porque Deus tá mandando. Fui lá e comecei a cantar e entoar um louvor de alegria. Gente, meu humor foi totalmente transformado. E ali eu percebi que era um ataque espiritual contra a minha alegria, porque Deus quer filhos felizes. O reino de Deus é reino de justiça, paz e alegria. Esse negócio de crente triste, não existe isso não. Usem o louvor para ficar feliz. Coloca um louvor lá, louva a Deus, glorifica o Senhor. Comece a ser grato pelo que o Senhor fez, por tudo que Ele está fazendo, por tudo, sabe, por tudo que Ele é. Às vezes minha vida tá um caco, tá tudo quebrado, tá tudo dando errado, o casamento tá ruim, os filhos tá dando trabalho, o emprego, perdi o emprego, tá tudo dando errado. Mas Deus é bom. E eu vou começar a louvar e entoar as verdades sobre quem Deus é. Porque essa é a realidade. A gente vive de acordo com a realidade do céu, a realidade do reino, não de acordo com a realidade terrena. E então o louvor, ele faz parte da nossa vida. Nós temos que louvar a Deus todos os dias. Usar realmente a música para agradar a Deus. Como uma arma também na nossa vida. O inimigo está te tentando, começa a cantar, glória grande, é o Senhor. O irmão está te apanhando, você começa, Senhor, meu Deus, quando eu entendeu? É isso. Realmente ajuda, já testei e foi aprovado, tem meu selo de aprovação. Então, gente, a adoração, ela é uma resposta adequada a quem Deus é. Isso vai se manifestar em toda a nossa vida, no louvor, em tudo que nós fazemos. Uma adoração é uma igreja que está vendo a dignidade de uma pessoa e respondendo de forma madura a essa dignidade. Então, essa é a nossa aula sobre adoração. Eu sei que foi muita coisa que foi falada. Se você... Ellen, você falou coisa demais. Então, guarda duas coisas. Conheça a Deus. Conheça a Deus. Gaste seus dias conhecendo a Deus. Você tem hoje para conhecer a Deus. Você não tem amanhã. Você tem hoje. Esse negócio, eu vou orar amanhã, vou guardar meu devocional para amanhã. Isso é uma ilusão. Você não sabe se você tem amanhã.
Deus tem um amanhã, Deus é eterno, a gente não. Então você tem hoje, não guarde seu devocional para amanhã. Se você não fez seu devocional hoje, você vai chegar na sua casa, você vai fazer o seu devocional ainda hoje. Louve ao Senhor. Então queira conhecer a Deus e louve ao Senhor. Eu vou mandar esse material para vocês com todas as anotações. Vocês podem estudar, ler de novo, até esse negócio enfiar na cabeça. Se tiverem dúvidas, você tem dúvidas aqui agora? Alguém quer fazer? Uma pergunta? Se estiver estudando lá, tô com dúvida, não sei o que, pode mandar pra gente, a gente responde. Manda lá no WhatsApp, a gente conversa. E é isso. Vamos orar para finalizar, para que essa palavra fique no nosso coração?